Sabe, Rafael, às vezes eu acho que todo mundo tem um limoeiro, mesmo quem nunca morou num. O lugar que não existe mais, mas insiste em existir dentro. Porque o limoeiro não é bairro, é memória em estado de sossego. É aquele pedaço de tempo que o mundo não conseguiu devorar. E o mais curioso é que a gente fala dele como se fosse um ponto no mapa. Mas ele é um ponto no peito, um quintal que mora na lembrança, onde tudo ainda tem cheiro, cor e som. O portão que range, o chão alaranjado, o cachorro dormindo no sol da tarde. É um Brasil que não volta, mas que ainda canta baixinho dentro da gente. O limoeiro é esse país secreto que sobrevive no afeto. Porque a Turma da Mônica nunca foi só gibi ou desenho. Foi manual de convivência emocional disfarçado de infância. Ali, a gente aprendia a brigar, a fazer as pazes, a errar e a continuar amigo. A correr atrás do coelho azul, mesmo sem pegar, e seguir correndo junto. E olha só que louco, cara. Aquilo era ética de convivência sem ninguém precisar explicar. Era afeto em forma de pancada. Perdão em forma de abraço. É bonito, mas também dói um pouco, né? Porque o limoeiro que você descreve não existe mais. Virou condomínio, virou pressa, virou feed, mas ele continua inteiro dentro de todo mundo que ainda lembra o som do portão abrindo. Talvez o Maurício tenha criado o último território do afeto antes do país da urgência. Lá ninguém precisava ser genial para ser amado, mas estava cá. E hoje já parece um luxo. E talvez isso seja o que o Maurício fez sem dizer. Ele transformou o comum em mito. A Mônica virou coragem, o Cebolinha, erro sem culpa, o Cascão, a sujeira que liberta, a Magali, o prazer sem medo. E nós crescemos achando que tinha deixado o limoeiro lá para trás. Mas no fundo, o limoeiro ficou aqui dentro, esperando a gente parar de correr para ouvir o barulho das árvores de novo. Ou talvez o limoeiro nunca tenha ficado. Talvez ele tenha se dissolvido, espalhado em tudo que ainda é genuíno. No cheiro de manga madura, no riso que escapa sem filtro, o dia em que o tempo desacelera só pra gente respirar. O baque pode ter virado prédio, mas a infância ainda é um campo vibracional. E a senha pra entrar nele é simples. Lembrar, sem querer voltar. Camada Zero. Analisando tudo que ninguém pediu. E lá vamos nós. Engraçado como a Turma da Mônica sempre parece igual, mas nunca é a mesma. Porque o limoeiro é feito de gente, e gente muda. Só que a magia ali é essa. Mesmo mudando, eles continuam sendo espelho. Cada um de um jeito, cada um mostrando uma parte do que a gente tenta esconder. É como se cada quadrinho guardasse um pedaço da nossa infância que ainda não desistiu da gente. Exatamente, Mel. Pensa o Cebolinha. Vive tentando dominar o mundo como um plano infalível. Mas nunca dá certo. Ele tenta de novo. E de novo. E de novo. E a obstinação dele é quase espiritual. Ele erra com alegria. Ele não desiste nem quando o universo inteiro já avisou para ele que não vai rolar. E isso, cara, é lindo, porque é a coragem de continuar sonhando, mesmo quando a realidade é dura. O Cebolinha é a criança que acredita tanto no impossível
que o impossível tem vergonha de não acontecer. Mas também é o código da sociedade moderna, não? O Cebolinha em criança que não aprendeu a parar. A que já acha que se não estiver planejando o próximo passo, tá ficando pra trás. Ele é o reflexo de uma geração que transformou até a brincadeira em neta. E talvez por isso ele nunca vença, porque o jogo que ele joga não tem fim. O erro é o modo como o campo tenta lembrar ele de respirar. Verdade. E o oposto dele é o Cascão. Porque o Cascão é o ser livre. Ele não quer limpar, não quer polir, não quer fingir. Ele vive sujo, mas é o mais honesto de todos. Ele é o código da autenticidade. Do tipo, me aceita assim ou não me olha. E é curioso, porque o Cascão não é rebelde clássico. Ele é o rebelde gentil. Ele não quer destruir nada. Só não quer se encaixar. E, mano, olha como isso bate na vida adulta. A gente passa a vida tentando limpar o que é natural. Tenta parecer certo, cheiroso, neutro. E, no fim, mata o cheiro da verdade que a gente tinha. O Cascão lembra que pureza e perfeição não são a mesma coisa. O Cascão é aquele que diz sem dizer. Se tudo precisa ser bonito, então nada é real. E por isso ele incomoda. Que ser verdadeiro tem cheiro, tem textura, tem imperfeição. O que a sociedade chama de sujeira, talvez seja só o traço mais puro da vida. O corpo sabe que é limpo, meu. O ego é que inventa o sabão. E a Magali? A Magali é outra coisa. Ela é desejo. Mas não o desejo sexualizado. O desejo vital. A fome de estar viva. Ela come porque sente prazer em existir. Ela lembra a gente de um instinto que foi domesticado. O de saborear o agora. Ela é quase zen sem querer. Enquanto o mundo quer performance, ela mastiga presença. A Magali é o sim puro. É o sim antes do medo. E é bonito perceber que ela não acumula. Ela deseja, vive e saita. Não há culpa no prazer dela. E talvez por isso ela seja a personagem mais livre de todas. Porque o apetite dela não é falta, é abundância. Enquanto o mundo corre para preencher o vazio, a Magali mostra que estar cheia é simplesmente sentir o sabor no instante. E se a gente for honesto, às vezes a nossa fome vira performance também, né? A diferença é que a Magali come presença. E a gente publica. Sobra a Mônica, né? E a Mônica é o coração pulsando dentro do caos. Ela é o feminino que não espera ser autorizada para ser forte. Mas também é a menina que carrega o peso de ter que ser forte o tempo todo. Ela é a liderança e a solidão. É a força e a ternura na mesma mão que segura o Sansão. E talvez seja por isso que tanta gente ama e teme ela ao mesmo tempo. Porque a Mônica é o grito que ainda quer colo. A Mônica é o arquétipo da mulher que o mundo inventou pra se sentir seguro. A que resolve tudo, segura tudo, aguenta tudo. Mas ninguém pergunta quem segura ela. Ela é o ventre do campo. A força que sustenta o caos, sem nunca ser sustentada. E mesmo assim, ela ri, porque no fundo o poder dela vem na coragem de continuar amando. A Mônica é o eixo, mas também o espelho das mulheres que cresceram precisando provar o que já são. E quando você junta todos eles, o Cebolinha, o Cascão, a Magali, a Mônica, você vê um mapa da alma brasileira. Ansiedade, liberdade, desejo, força. É um país traduzido em 4 crianças que nunca cresceram. Porque talvez, se crescesse, o Brasil inteiro tivesse encarado o espelho juntos. E eles são um retrato do que a gente ainda tem medo de perder. A inocência que ainda lembra como que se sonha. Ou talvez eles não cresçam pra que a gente lembre que ainda dá tempo de voltar. Não pra infância literal, mas pra pureza daquilo que era antes. A turma da Mônica é o oráculo travestido de IB, um portal que nos devolve pra casa, sem precisar sair do corpo. É a lembrança de que ainda há um canto do mundo onde o erro é permitido e o riso é remédio.
Engraçado, né? A gente cresce achando que deixou o limoeiro pra trás. Mas o limoeiro não é geografia, é memória viva. É o quintal que o tempo tenta apagar, mas o coração insiste em regar. Ele continua ali, intacto, esperando a gente lembrar quem era, antes de tudo ficar urgente. É isso. A gente saiu do bairro achando que ia pro mundo. Mas o mundo é que veio morar dentro da gente. E veio com boletos, com pressa, com medo e, de repente, vida adulta é isso. Morar fora do limoeiro sem saber se ainda existe caminho de volta. E é querer voltar para casa com GPS que só aponta para dentro. Ou talvez seja só porque você ainda não quitou o boleto cósmico. Pode ser. Crescer é basicamente acordar e perceber que a vida virou um carnê parcelado em ansiedade. Mas até um cartão lembrete, né? De presença, de troca, de compromisso com a Mara. Mônica tinha Sansão. Você tem suas palavras e eu tenho silêncio. Cada um quis uma arma simbólica pra lidar com o caos. E o mais estranho é que quando a gente tenta voltar, o portão já tá trancado. As histórias continuaram, mas a gente não cabe mais nelas. É como se o gibi tivesse seguido sem a gente. Como se o Maurício tivesse virado o guardião de um país onde a infância ainda é feriado nacional. Total. A turma da Mônica não é só infância, é a ilusão da continuidade. É um mundo que não envelhece pra compensar o nosso cansaço. Eles não crescem pra que a gente aguente crescer. São as memórias mantendo o corpo de criança pra que o adulto não precise admitir que cansou. E quanto mais a gente envelhece, mais tenta reconstruir o limoeiro dentro das telas. Nos filtros, nos posts, nas frases que parecem saídas de um gibi. A gente tenta lembrar como era rir sem precisar justificar. Mas o riso adulto sempre vem com culpa, com medo, com comparação. É um riso que pede desculpa por existir. O limoeiro virou o feed, colorido e nostálgico. Mas ninguém brinca de verdade. Essa é a encenação de leveza. Enquanto a turma ainda corre, a gente desliza o dedo e talvez o like seja o novo Sansão. Uma tentativa de segurar o que já foi embora. E Sansão não segura vazio. Dá punch. E talvez o contraste mais cruel seja... Eles continuam vivos porque não mudam. E a gente muda. E de tanto tentar controlar o tempo, esquece de sentir o instante. O limoeiro é o país onde o tempo não anda. E o Brasil adulto é o lugar onde o tempo corre até engolir o dia. A gente envelhece tentando alcançar o que só o coração lembra. E se crescer fosse isso? Descobrir que a infância não volta, mas pode ser preservada na forma como a gente olha. Porque o limoeiro não precisa estar lá fora pra existir. Ele reaparece toda vez que a gente escolhe brincar, rir sem função ou falar com ternura com alguém. O limoeiro é o verbo lembrar no presente do indicativo. E talvez a Turma da Mônica nunca tenha sido feita para criança. Talvez sempre tenha sido feita para lembrar o adulto do que ele perdeu tentando ser sério demais. E nesse sentido, é a obra mais madura do Brasil. O limoeiro não ficou longe. A gente é que esqueceu o caminho. E talvez seja só sobre isso. Lembrar sem querer voltar, deixar o limoeiro morar dentro da gente. Porque ele só mudou de endereço. Agora ele mora em cada instante que a gente vive com verdade. Tem uma hora que a gente entende que não é possível voltar pro limoeiro. E tudo bem. Talvez o limoeiro nunca tenha existido lá fora. Talvez ele sempre tenha sido o jeito como a gente olhar pro mundo antes de aprender a duvidar dele. O limoeiro era a frequência da confiança. Aquele estado em que a vida ainda não tinha virado problema. Só pergunta.
Porque crescer não é só mudar de corpo, é mudar de olhar. A gente troca o encantamento pela lógica, troca o tempo livre pela pressa, troca o mistério pela planilha. E de repente, o riso que era simples precisa de contexto, de explicação, de terapia para voltar. A infância vira diagnóstico, quando na verdade era só presença. Mas isso é a verdadeira travessia da vida adulta fosse não matar o limoeiro, mas aprender a cuidar dele em segredo. Fazer dele um refúgio íntimo, um espaço invisível, onde o coração ainda pode andar descanso. A gente não precisa voltar, a gente precisa lembrar de acender a luz lá dentro de vez em quando. Eu gosto disso, porque o limoeiro, no fundo, é onde a gente se reconcilia com o simples. É onde o cheiro do almoço de domingo ainda fala mais do que qualquer filosofia. É onde o abraço cura sem precisar explicar. E talvez, quando a gente esquece disso, é aí que o mundo começa a perder cor. A pressa rouba o tom pastel das manhãs. E a alma vira preto e branco. E olha que curioso, a Mônica, o Cebolinha, a Magali e o Cachorro. Eles são arquétipos da infância, mas também da integridade. Eles erram, brigam, choram, mas continuam verdadeiros. Eles não editam o sentimento, eles vivem. E talvez por isso ainda encantem, porque lembram a gente de como ser inteiro antes de aprender a se dividir. No fundo, o limoeiro é esse laboratório da alma, onde o erro é pesquisa e o viso é cura. E isso bate fundo, cara, porque a gente aprendeu a se dividir em persona e verdade. O público e o íntimo. O em feed e em carne. E quando vê, já virou adulto demais para se reconhecer. A infância é o que sobra quando o personagem cansa. Quando a alma só quer sentar na calçada e existir sem performance nenhuma. Talvez o limoeiro seja esse lugar onde o personagem tira o figurino e volta a respirar. Talvez seja por isso que tanta gente busca a espiritualidade hoje em dia, né? Porque é o jeito que o adulto encontrou de brincar de novo. De conversar com o invisível. De ter fé naquilo que não precisa ser útil. É o mesmo impulso da infância, só que com outro nome. Antes a gente falava com o coelhinho da Moica. Agora a gente chama isso de meditação. O invisível é o novo brinquedo. E o mais bonito é que não tem volta mesmo. Porque o limoeiro não é um endereço. É uma frequência. Você não vai até lá. Você sintoniza. E quando sintoniza, as coisas pequenas voltam a ter brilho. Um café quente, um pôr do sol, uma conversa dessas. A simplicidade é o portal mais sofisticado que existe. Então talvez crescer não seja o oposto de ser criança. Talvez seja só lembrar como era, mas com consciência. Porque a inocência sem consciência é sonho, mas a consciência com inocência é sabedoria. E é isso que o limoeiro ensina, que dá pra amadurecer sem endurecer. É, e o limoeiro continua lá dentro, esperando a gente parar de correr. Talvez a única forma de voltar seja essa, não tentando reviver o passado, mas aprendendo a brincar de novo com o presente. Riso é mapa, a ternura é o caminho. O limoeiro não acabou. Ele só mudou de endereço. Agora mora em cada instante que a gente vive com verdade. Talvez o limoeiro nunca tenha desaparecido. Ele só aprendeu a ficar quieto, esperando o barulho dentro da gente cessar. Porque ele não é lembrança, é respiro. É o espaço onde o tempo desacelera e o coração volta a caber no corpo. O limoeiro que sofre quando aquece a mãe mora. É o silêncio que ainda acredita em nós. Crescer talvez não seja perder a infância. Talvez seja só querer guardá-la sem detenhos. Deixá-la respirar dentro do peito sem vergonha, sem nostalgia, sem medo de parecer leve demais. Ser adulto é só cuidar da criança sem tentar consertá-la. Entender que ela ainda sabe o caminho. A gente é que se distraiu com as placas. Então, talvez crescer seja isso. Lembrar de sentir, sem ter vergonha disso.
permitir que a emoção não precise de legenda. Sentir é o idioma original do campo. E se o limoeiro foi só a forma que o universo encontrou para lembrar você de quem sempre foi? Se cada história, cada risada, cada perda for o mesmo campo se narrando, tentando te trazer de volta para casa. Porque o limoeiro não é o passado, é a memória do que ainda pode ser. E se ressoar, volta e fica.